serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Meus amigos, olá, tudo bem com vocês? Que prazer enorme é para mim, mais uma vez, estarmos juntos aqui no nosso canal, na minha rede social, para conversar com vocês um pouco mais. Acredito que mais para frente nós teremos oportunidade de fazer mais programação ao vivo e assim poder interagir com mais pessoas. Por enquanto, são mensagens que eu sinto com muito carinho, muito amor e temor e as gravo para que, de alguma forma, você possa ser abençoado, aonde quer que você estiver. Você pode, inclusive, partilhar essa mensagem com seus amigos, de repente passar na igreja ou fazer, algumas pessoas passam para os obreiros, enfim. É uma mensagem para todos. A gente trata aqui fazendo a obra de Deus com excelência. Eu acredito que a obra de Deus é algo muito sério. E a obra de Deus somos nós, né, que somos a igreja do Senhor. A igreja não é as quatro paredes. Você já percebeu que para algumas pessoas parece que a igreja representa a personalidade jurídica da entidade? Ou seja, as quatro paredes. A pessoa diz, não, a minha igreja, qual é a sua igreja? Ela fala, a minha igreja tal. Não, mas Jesus, quando voltar, ele não vai buscar a igreja tal, ele vai buscar os escolhidos. E aí ele disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes a pessoa está dentro das quatro paredes, mas o coração está muito distante de Deus. A pessoa está, às vezes, até próximo do altar. E, às vezes, até em cima do altar, hein? Às vezes é obreiro, põe as mãos nas pessoas, ora pelas pessoas, mas o coração está muito longe de Deus. Isso é muito sério. Nós precisamos, cada dia, chegar perto do Senhor, pedir ao Senhor a graça, a unção, que nos lave, que nos limpe, que nos prepare. E como é que Deus nos prepara? Deus nos prepara através da sua palavra, falando em ser a igreja verdadeira de Jesus, o povo de Deus, o povo escolhido, porque aí você precisa ser escolhido, né? Deus chama a todos. Agora, você precisa entender o chamado, se preparar para atender e seguir essa missão, que é andar lado a lado com Jesus de Nazaré. E como é que eu ando lado a lado com Jesus, pastor José Maria? Seguindo a sua palavra, quando guiado pela sua palavra. A mensagem de hoje que eu tenho, ela vai ser um pouquinho longa, talvez. Então, por isso, eu vou precisar já começar desde agora, direto na leitura, porque eu preciso ler um pouquinho mais a vocês e, com certeza, eu acredito que quando terminar você vai dizer, entendi, pastor, perfeitamente. Eu gostaria que o seu coração estivesse preparado para buscar, para servir a Deus verdadeiramente. Hoje nós vamos estudar, se você quiser, pega a sua caneta, o seu papel, sua Bíblia, senta um pouquinho aí, né? Senta aí um pouquinho, coloca o celular de frente para você, o tablet, o computador, e para um pouquinho, né? Porque às vezes você assiste as minhas mensagens como você assiste qualquer outra programação, outro vídeo na internet. Até, às vezes, o feedback que a gente tem do Facebook, do YouTube, dizendo, olha, algumas pessoas, elas assistiram apenas 10% ou os 10 primeiros segundos do vídeo e etc e tal. Eu não me importo tanto com esse feedback que eles passam para a gente. Por quê? Porque eu tenho um objetivo final. Qual é o meu objetivo final? Alcançar aquelas pessoas que precisam verdadeiramente de um entendimento, de absolver. E aí eu tenho um grupo de pessoas que já se acostumaram, que já aprenderam a sentar, a ouvir, a parar, pegar a Bíblia, às vezes até ouvir mais de uma vez a mensagem para chegar a um entendimento. E eu acredito que quanto mais nós ouvimos, mais nós entendemos. Eu também faço isso.
Eu ouço pessoas, eu ouço pregadores e às vezes eu escuto a mensagem, torno a escutar e volto a repetir e gravo o áudio para quando, às vezes, viajando, põe no som do carro para escutar, para tentar entender, para assimilar melhor, para que o entendimento cresça. Eu acredito que esta é a disponibilidade que todos nós temos de crescermos. E hoje nós vamos crescer falando sobre o seguinte, olha o meu tema hoje, pecado no íntimo. Anote aí, esse é o nosso tema, pecado no íntimo. Como assim, pastor? Pecado no íntimo. Eu queria entender isso, então por isso eu falei que vou precisar de um pouquinho da sua atenção. O Senhor Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, no versículo de número 9, ele diz assim aos israelitas: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, o sucesso depende do quanto você guarda a palavra desta aliança. O que é guardar a palavra desta aliança? É você ouvir o que Deus fala. Entendeu? Entendi. Então, assuma o que você entendeu, porque você não é responsável por aquilo que você não entende. Você é responsável por aquilo que você entende. Entendeu? Deus falou contigo, então a partir desse momento você precisa guardar essa palavra, guardar o entendimento. Se ele falou para fazer, faça. Se ele falou para não fazer, não faça. Se ele disse para mudar, mude. Se ele disse para não mudar, não mude. Ou seja, precisamos ouvir e guardar esta palavra. Isto é o verso de número 9 do capítulo 29 de Deuteronômio. Agora, o versículo 19, vamos agora então partir do princípio de que a pessoa ouviu a palavra, certo? Ela escutou, entendeu a palavra, a mensagem foi clara. Digamos que Deus tenha falado com ela assim: olha, você precisa se limpar de algumas coisas erradas, de alguns maus pensamentos, precisa se limpar de falar mal dos outros, de desejar mal aos outros, ou de mentir, ou de fazer qualquer coisa que de repente ninguém sabe que você faz, mas você sabe que você faz. Todo mundo que olha para você te chama de santo, santa mulher de Deus, santo homem de Deus, reverendíssimo, santíssimo e abençoado, mas no fundo você tem algo que só você sabe que faz de errado. E aí é isso que Deus vai tratar conosco hoje, porque no verso 19, olha o que ele vai dizer assim: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, quando Deus está dizendo, olha, esta será o castigo, este será o castigo para tal pecado, para tal que proceder de tal maneira, esta será a punição. Então a pessoa ouvindo a palavra de punição ou de maldição, sabendo que aquele mal virá sobre ela porque ela cometeu tal pecado, é isso que ele está dizendo, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz. Olha só, a pessoa está errada, ela tem coisa errada dentro dela, mas quando Deus fala com ela, ao invés dela se arrepender, ela pensa, não, mas eu sei que Deus é bom, depois eu vou fazer um jejum, depois eu vou fazer uma oração, eu vou ajudar a evangelizar, eu sou um pregador, eu levo as pessoas a Deus, eu oro pelas pessoas, eu canto, eu celebro, eu evangelismo, eu sou professor da escola dominical. Olha só, ela ouvindo a palavra de repulsa, Deus dizendo, é errado o que você faz, mas no coração ela se abençoa. Ela diz, não, mas eu sou abençoada. Mas e os pecados que você pratica? Ela diz, não, mas Deus está comigo. Deus está operando no meu ministério, Deus está operando na minha igreja. Olha, ontem, sexta-feira, Deus curou muita gente. Olha, eu orei domingo, 30 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. O que você está fazendo? Você está se abençoando, quando na verdade existe um erro dentro de você. Existe um pecado dentro do seu coração que você não quer expô-lo perante Deus. Você não precisa expor o seu pecado perante as pessoas, mas precisa conversar com Deus sobre ele. É isso que Deus está dizendo. Quando você ouvir a palavra dizendo, olha, tem algo errado e você precisa se consertar, não se abençoa para tentar enganar Deus.
porque a Deus ninguém se engana. E ele está dizendo assim, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar sede à bebedice. Eu sei que eu terei paz. Você sabe que está errado. Você está andando na perversidade do seu coração, mas você se justifica por fazer algumas coisas para Deus. Porque evangeliza, porque faz isso, porque dá o dízimo, porque dá oferta, porque é isso, porque é aquilo. Você acha que isso pagou pelo pecado, pela maldade do seu coração. E aí está dizendo o Senhor não lhe quererá perdoar. Não adianta pensar que Deus vai passar a mão, Ele só perdoa quando existe o arrependimento. Gente, o arrependimento vem primeiro do que o perdão, o pedido de perdão. Não adianta você pedir perdão se você não se arrependeu. Por isso, Jesus, quando mandou pregar, ele disse, ide, pregai, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Eu conheço muitas pessoas que pediram perdão e ainda continuam sentindo um peso de coisas ruins sobre si. Por que talvez? Deixa eu lhe explicar. Arrepender-se vem primeiro do que pedir perdão. A maioria das pessoas, elas pedem perdão, mas elas não se arrependeram. O que é arrepender, pastor? É uma repulsa, é uma revolta, é uma chateação pela obra praticada. Vamos dizer que você mentiu para alguém e agora você se arrependeu. Você olha para você e fala, mas para que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito, eu não deveria ter falado isso. E você sente aquela tristeza por ter falado aquilo. Aí você pede perdão e Deus te perdoa. Então o que eu estou explicando que o arrependimento precede o perdão. Antes de eu pedir perdão, eu preciso me arrepender. Não sei se você já ouviu isso. Alguém já explicou isso? Já explicou a você? Você já ouviu alguma vez? Primeiro, eu me arrependo para depois pedir perdão. João Batista pregou isso. Diz, olha, eu estou batizando, arrependei-vos, porque chegai-vos o reino dos céus. Eu não sou o Cristo, mas após mim e tal, vem outro maior que eu. O batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento, o que é isso? É você sentir uma repulsa, uma revolta pelaquela vida errada que você tinha. Você olha para aquela vida que você viveu e você sente uma repulsa, uma repugnância. Às vezes você tem até ódio daquela vida que você levou. E aí você conversa com Deus e fala, Deus me perdoa. Aí Deus te perdoa. O que não pode é você ter prazer na perversidade do seu coração e ficar dizendo que Deus vai te abençoar porque você orou, porque Deus curou, porque a igreja está indo bem. E olha, é triste. Às vezes eu até recuso ler as manchetes nos jornais quando fala acerca de alguns homens de Deus que, meu Deus do céu, o coração andou na perversidade. E a pessoa acredita, não, porque Deus está operando. Às vezes, precisamos pensar. Depois eu vou explicar por que isso acontece às vezes. A misericórdia de Deus é grande. Não sobre a vida do pecador, daquele que peca e ama cometer o pecado. Mas a misericórdia de Deus é grande sobre a vida daqueles que o buscam. E às vezes tem pessoas buscando e às vezes até recebe cura por mão dos indivíduos que às vezes não estão bem com Deus. Por quê? Por causa deles? Não. Por causa da misericórdia, do amor, do infinito amor de Deus. Então, o Senhor não lhe quererá perdoar. Antes, fumegará a ira do Senhor e o zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o seu nome debaixo do céu. Misericórdia. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, só contando para você entender o que é apagar o nome da história. Uma pessoa disse, poxa pastor, eu conversava com alguém e esse alguém lembrou que há 24 anos atrás ela conheceu o Senhor e foi abençoada. E quanto isso nos alegra. Agora, há um preço para isso. Nós temos que andar no temor, na santidade, dando bom testemunho para preservar o nome. Quantas pessoas boas se levantaram no nosso meio
e hoje já não se lembra mais do nome delas. Tudo por quê? Porque elas guardaram o pecado no íntimo. Deus falava e ela dizia, não, mas Deus, elas não quiseram se arrepender. Elas, quando Deus falava com ela, eu falava com ela dizendo, você está errada, ela se abençoava. Às vezes, eu vou usar uma expressão que muitas pessoas dizem, às vezes o pastor está na igreja pregando, dizendo, porque você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida, tem que largar essa vida suja, largar essa vida errada. E a pessoa até, porque senão o diabo vai atentar contra você. A pessoa até diz, está amarrada em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o Senhor me protege, me guarda, me livra de todo mal. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se abençoando, mas de fato ela não quer largar aquele erro. Ela está se protegendo, mas não na intenção de abandonar aquele mal. Ela está se protegendo para que a ira de Deus não caia sobre ela. E aí, Deus está dizendo que a ira dele virá, e virá fumegando, virá para destruir. Sem compaixão, a ira de Deus vai cair sobre tais pessoas. E aí, meus amigos e minhas amigas, é o que Deus nos deu hoje aqui no programa. Então, versículo 19 de Deuteronômio 29. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, ou seja, as palavras de repreensão, se abençoe no seu íntimo, dizendo, não terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, e vai acrescentando a maldade. Não, mas Deus é comigo, Deus sabe a minha fraqueza, Deus sabe que a minha esposa não está bem, Deus sabe que o meu esposo não está bem, Deus sabe que a minha namorada mora longe, a minha noiva mora longe, Deus sabe que o meu patrão não me paga direito, Deus sabe que eu trabalho muito e recebo pouco, Deus sabe que eu posso pegar um pouquinho. Cuidado, isso vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida, e aí ele está dizendo aqui, e apagará o seu nome de debaixo do céu. Ou seja, vai chegar um momento que o juízo vai ser muito forte sobre a tua vida. Consegui explicar. Se você quiser depois conversar conosco, é o nosso WhatsApp 11 943 91 6702. Você pode entrar em contato conosco. Está também na rede social, se você entrar, está me assistindo no Facebook, lá tem, ou no YouTube também tem os meus contatos lá, para você poder participar, pedindo ajuda, mais orientação. Se eu puder, certamente eu vou lhe ajudar, tá bom? Pense nisso. Se Deus falou, é melhor bater continência e dizer, não, Senhor, é verdade, eu errei. O Senhor me perdoa. Ou às vezes até ser sincero, Deus, eu errei e até gostei, mas eu sei que é errado, eu quero a tua força, eu quero que o Senhor me dê força para eu poder mudar. Se o Senhor me ajudar, eu mudo. O Senhor sabe que eu estou gostando, mas o Senhor sabe também do meu coração, o Senhor sabe que eu quero te obedecer. Eu acredito que um poder de Deus vem quando a pessoa é sincera a Deus. Deus te abençoe, tá? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, que Deus te ajude a tirar o pecado do íntimo. Deus abençoe você. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.